Olá, meus amados. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto que é muito polêmico, que é muito difícil de ser entendido, mas que perante Deus, diante de tudo que nós temos aprendido com o Senhor, eu digo que é possível sim. Eu queria falar hoje sobre perdão. E hoje eu estava meditando na palavra de Deus, na minha Bíblia, lendo um devocional, e eu li um texto que me chamou muita atenção, e eu gostaria de ler um trechinho deles também para vocês. Diz assim: quando outros pecam contra nós, o perdão também sai caro. Nosso senso de justiça exige que paguem por seu pecado. Ao mesmo tempo que queremos nos reconciliar, não conseguimos ignorar o delito. Contudo, ao lembrar que Deus nos perdoou quando ainda não merecíamos, nós também podemos optar por perdoar as outras pessoas. O amor está sempre pronto a perdoar. Então, meus amados, é possível, é uma questão de opção. Você pode optar por perdoar aquela pessoa que magoou você, ou você pode optar por ficar sofrendo. Porque quando nós não perdoamos, nós sofremos também, né? Outra palavra que eu aprendi é que perdoar é agir como Deus. E não perdoar é você agir como aquela pessoa que feriu você. Então você tem que escolher quem você quer. Você quer se parecer com quem? Com a pessoa que te feriu ou com a pessoa de Deus? Aquele que nos perdoa, aquele que tem pronto perdão para todas as nossas iniquidades. Ele não nos olha, essa pessoa eu vou perdoar, esse aqui eu não vou perdoar. Se há arrependimento, tem perdão. E eu fui aprendendo isso com o tempo, porque eu tive que passar por isso, eu tive que perdoar, eu tive que trabalhar isso em mim, e eu optei pelo perdão. Quando eu optei pelo perdão, eu comecei a já me libertar. Eu comecei a olhar para a pessoa que me magoou com outros olhos. E esse tem que ser o nosso proceder. Olhar para aquela pessoa com os olhos de Deus, com os olhos perdoador. Não é fácil, não estou querendo dizer que é muito fácil, mas quando nós colocamos no nosso coração isso, é possível que a gente faça isso. Porque a palavra é muito clara sobre perdão, né? Deus, a palavra em vários momentos fala sobre perdoar, e a gente às vezes lê e não pratica isso. E quando eu optei por isso, foi na fase em que o meu casamento acabou. E ficamos assim, né, eu e meu filho, e pensando como fazer, como vai ser. Eu sei que hoje tem várias pessoas, várias mulheres que estão me ouvindo. E eu quero dizer para vocês que é possível reconstruir, é possível perdoar, é possível começar de novo, porque Deus me deu essa oportunidade. Agora, eu tive que passar por esse processo do perdão, passar pelo processo de como olhar a pessoa que feriu você, de como trabalhar essa situação na minha vida, porque quando nós nos sentimos machucados, humilhados, né? Talvez muitas pessoas pensam em revidar. E esse não é o que Deus quer de nós. Isso não procede de Deus. Quando nós fazemos isso, nós então vamos nos tornar como aquela pessoa que feriu. E eu tomei então uma posição de agir diferente. Eu dizia para Deus, eu não quero fazer o que o meu marido fez, eu não quero praticar o que ele pratica, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu conheci a Deus há pouco tempo, mas Deus tinha feito promessas de reconciliação, Deus tinha dito que ia mudar, e eu tinha que praticar o querer de Deus na nossa vida.
Eu e meu filho, a gente seguia isso. E uma coisa assim que eu fui aprendendo a olhar mesmo e pensar, não, um dia ele vai mudar. Um dia Deus vai transformar, um dia essa história vai mudar. E eu fui vivendo esse perdão e Deus foi colocando isso no meu coração, porque o perdão vem de Deus. Nós não somos bonzinhos a esse ponto de olhar para quem nos feriu e simplesmente amar aquela pessoa. Mas o amor de Deus em nós faz transbordar isso para as outras pessoas. E prosseguindo o nosso caminho de viver isso, Deus foi ensinando. E outra passagem que eu gosto muito está no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 8, que diz assim: assim diz o Senhor, quando ainda se acha suco num cacho de uva, os homens dizem, não o destruam, pois ainda há algo bom. Ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não o destruirei totalmente, diz o Senhor. Ainda há algo bom. Quando nós colocamos no nosso coração, colocamos no nosso olhar, colocamos na nossa mente esse sentimento de que ainda há algo bom. Outra estratégia que Deus me deu foi: quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Quando o passado foi ruim, quando alguém te machucou a ponto de te fazer chorar, a ponto de se sentir abandonada, de achar que ninguém mais gosta de você, que todos estão dispostos a abusar de você, a te maltratar, vamos começar a olhar com o olhar de Deus para aquilo que nos dá esperança. E eu comecei a trabalhar isso também, ao olhar para ele, para aquela pessoa que tinha me magoado, né, no caso meu esposo, com o olhar de achar que tinha algo bom ainda. Não era só aquilo, não era só o fato da separação, o fato da humilhação, o fato de não nos dar atenção, de ter nos abandonado, mas existia algo bom. Em todo ser humano é assim. Ele não é totalmente mau, existe algo bom e nós vamos ter que ver isso na pessoa. Com o olhar de Deus, nós vamos ver e vamos buscar isso, buscar esse entendimento de Deus para perdoar quem nos maltratou. Porque a dor de não perdoar é maior para a gente do que para a pessoa que magoou. Aquela pessoa te magoou, de repente foi embora, está vivendo a vida dela, está reconstruindo a vida dela e você está naquele momento de amargura, de dor, de sofrimento e não consegue liberar perdão para aquela pessoa e não consegue também ser feliz. O perdão nos liberta, o perdão faz com que a gente viva feliz, que a gente reencontre algo de bom. A gente pode torcer por aquela pessoa, mesmo que você não queira mais se reconciliar com aquela pessoa, né? A palavra de Deus diz isso, você perdoa, mas você libera aquela pessoa e se libera também. E assim eu fui fazendo durante o período, né, de separação, eu e meu filho, a gente foi vivendo isso, aprendendo com Deus, meu filho crescendo na presença de Deus, meu filho também perdoando o pai dele, e Deus foi trabalhando em nossas vidas. Deus foi trabalhando, Deus foi fazendo aquilo que Ele tinha prometido na nossa vida. Mas se nós não liberarmos perdão, meus irmãos, nós não vamos conseguir alcançar as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque é muito importante que se faça isso. E esse perdão foi libertador. Esse perdão foi libertador para mim, para o meu marido, para o meu filho, ao ponto de hoje Deus ter nos dado o nosso lar novamente, ter restaurado o nosso lar e eu ter ao meu lado um homem de Deus, outrora perdido, outrora longe de conhecer Deus, longe de viver
a palavra de Deus, mas pelo meu olhar, pelo olhar do meu filho que Deus nos deu, de olhar com compaixão para aquela pessoa, de olhar sabendo que ainda existia algo bom, né? Que dali poderia ainda sair um suco maravilhoso. Isso foi acontecendo na nossa vida e hoje nós temos o nosso lar restaurado. Então a palavra que eu queria deixar hoje para vocês: não deixem que a mágoa, que a tristeza, que o rancor destrua você. Porque primeiro isso vai destruir você. Isso não vai fazer com que a pessoa que magoou você se sinta magoada, ofendida, triste, não. É você que carrega aquilo tudo, carrega esse peso e não consegue se desvencilhar. Então, a partir do momento que você liberar esse perdão, que você conseguir ver coisas boas, você pode transformar tudo, né? Porque conforme está escrito assim, o amor está sempre pronto para perdoar. Se nós amarmos o nosso próximo, assim como Deus nos amou, nós vamos entender que os perdões que Deus nos dá todo dia, 24 horas por dia, porque nós somos pecadores, nós também podemos perdoar as pessoas que nos ofendem, né? E garantir vitória. Garantir vitória. O perdão garante vitória, né? Tantos casos de perdão, tantos perdões que a gente leu aqui na Bíblia, de que Deus fazia e que os homens faziam e que transbordava em bênção para nós devemos trazer para a nossa vida, né? Então eu queria deixar para vocês hoje essa palavra e compartilhar a cada dia com vocês. Perdão, perdão. Quando acorda, coloca no seu coração, você que está precisando perdoar alguém, está precisando perdoar alguém, levante de manhã e fala assim: Senhor, transborde o meu coração, mude o meu olhar, eu quero perdoar. E eu tenho certeza que Deus vai começar a limpar o seu coração, assim como limpou o meu, como transbordou em mim e eu pude transbordar em minha família. Transborde amor na sua família com perdão. Perdão, gente, é para qualquer coisa, né? Tem gente que pensa que perdoar é só para coisas muito grandes, é para quem matou, para quem fez isso, fez aquilo. Não, perdão é para todo momento que você ferir alguém, seja com a palavra, seja com um olhar, seja com qualquer coisa que você ferir alguém, vale pedir perdão. Porque quando você pede perdão, o inimigo bate em retirada. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas o nosso Deus veio para fazer tudo novo. E é isso que Ele quer fazer em sua vida. Tudo novo. A partir do momento que você buscar em Deus, pedir a Deus para transbordar o amor dele em você, para que você possa perdoar as pessoas que te magoaram, você vai ter felicidade plena, você vai se sentir muito mais leve e você vai ser feliz. Assim eu termino hoje essa palavra, deixo para vocês com todo o meu amor. Fiquem na paz do Senhor.